Análise Institucional Smart Money Concepts, SMC ou ICT. Se você já ouviu falar sobre essa teoria de mercado, mas ainda não entende os conceitos, assista esse vídeo completo que você vai aprender tudo o que você precisa saber e já aprender a operar essa teoria. Mas antes da aula, entre para a Alps Pro, nossa comunidade fechada de criptomoedas, onde a gente foca em análise de criptomoedas, análise de projetos, operações de swing trade e também operações de alto risco. Clica no link aqui na descrição. Para entender essa teoria, você deve compreender que essa teoria tem como base praticamente três pilares principais. Esses três pilares principais são estrutura de preço, regiões de oferta e regiões de demanda e também liquidez. Vamos começar explicando o que é a estrutura do mercado. Temos esses dois conceitos, BOS e BMS, que é a quebra de estrutura. E choque ou MSS, a gente tem a troca de característica ou troca de caráter. Primeiramente, vamos entender o que é a estrutura, ou seja, a quebra da estrutura, o que é essa estrutura do mercado e também o que é o caráter ou a característica. O que temos aqui? Temos um gráfico de baixa e um gráfico de alta. Aqui temos igualmente um gráfico de alta e um gráfico de baixa. Quando temos uma movimentação de alta, a gente tem topos e fundos ascendentes e uma movimentação de baixa, topos e fundos descendentes. A nossa estrutura de alta são as pernadas do mercado, ou seja, é cada pernada feita. Aqui tivemos uma primeira pernada que iniciou aqui e terminou aqui. Essa é a nossa estrutura, é a formação dessa pernada. Tanto faz a direção, a estrutura é a pernada. Nesse caso, tivemos um movimento corretivo e mais uma pernada de alta. Agora temos a formação de o quê? De mais uma estrutura do mercado. Antes tínhamos essa estrutura aqui, agora temos esta segunda estrutura aqui. O preço começou a corrigir e formou uma nova estrutura de mercado. Temos o conceito de estrutura, são as pernadas do mercado. E o que é característica? A característica ou caráter é a direção da estrutura do mercado, ou seja, a estrutura são as pernadas, ou seja, aqui as pernadas, e a característica ou caráter é a direção dessas pernadas, ou seja, tivemos estruturas aqui de que? Estruturas de alta, porque tivemos o preço movimentando em alta, então cada estrutura foi altista. Nesse caso aqui temos a formação de estruturas de caráter baixista, ou seja, aqui no mercado de alta, estrutura de caráteres altistas, porque o preço foi rompendo para cima, ou o preço foi se movimentando para cima. Nesse caso, tivemos estruturas com características de baixa. Agora que você entendeu que a estrutura do mercado são as pernadas e a característica é a direção, vamos compreender exatamente o que é quebra de estrutura e também troca de caráter. A quebra de estrutura nada mais é do que o rompimento da formação de uma estrutura. A partir do momento em que o preço começa a se desenvolver aqui nessa direção de alta e ele deixou a nossa estrutura formada, ou seja, ele formou um topo e começou a corrigir, neste momento temos a formação da nossa estrutura, que é a partir do nosso topo e também do nosso fundo. Então o preço começou a corrigir e ele veio e rompeu o nosso topo. Ou seja, se a gente tem a nossa estrutura formada a partir desse topo aqui e o preço rompe, quer dizer que o quê? Que a gente rompeu a nossa estrutura. A partir disso a gente teve o quê? A quebra da nossa estrutura, porque o preço se movimentou fora desse movimento dessa nossa primeira estrutura. Com isso temos aqui a formação do nosso BOS, ou seja, a formação do nosso break of structure, da nossa quebra de estrutura. A partir do momento em que o preço quebra essa estrutura, nós temos a formação de uma nova possível estrutura, que vai ser formada a partir do momento em que a gente tem a delimitação de um topo. Vamos supor que o preço movimentou, chegou aqui e aqui ele começou a corrigir. A partir desse momento que o preço começa a corrigir, temos a formação do nosso fundo e do nosso topo da nossa estrutura. Ou seja, a partir do momento em que a gente tem a formação de uma estrutura, nesse caso aqui, a gente formou uma característica de alta. Por quê? Como eu comentei, topos e fundos ascendentes, a gente tem característica de alta. A partir do momento que ele forma o seu topo e o seu fundo delimitado e o preço trabalha dentro desse range e o preço dá sequência nessa característica de alta, a gente tem a formação dos nossos BOS, da nossa break of structure, ou seja, da nossa quebra de estrutura. Rompendo a estrutura, temos a formação novamente de uma estrutura de alta.
Em um movimento de queda, isso também acontece. A gente tem a nossa formação do nosso fundo, do nosso topo válido aqui, e a formação do nosso fundo. O preço formou o topo aqui, começou a corrigir e veio e quebrou a estrutura para baixo. Temos aqui o nosso boss, ou seja, o nosso break of structure, a nossa quebra de estrutura, nesse caso aqui para baixa, mas o nome segue o mesmo, quebra de estrutura, nesse caso aqui para característica de baixa, ou seja, nosso preço está movimentando em baixa. O preço veio aqui, formou a nossa delimitação do nosso fundo, que é dentro dessa estrutura anterior, e a formação do nosso topo, do nosso topo aqui, do nosso fundo aqui, a partir do momento em que ele forma o fundo e começa a trabalhar dentro da estrutura. O preço vem, corrige e continua na queda. Temos novamente a formação de um boss, do nosso break of structure. Ou seja, o nosso boss, nosso break of structure, ele vai ser sempre a continuidade do caráter. Ou seja, quando o preço vai rompendo, fazendo boss para cima, a gente vai ter sempre boss. Ou seja, se o preço está uma tendência de alta e o preço vai rompendo, a gente vai ter boss, que vai ser as quebras de estrutura. Se dá numa tendência de baixa, o nosso boss, nossos rompimentos de estruturas vão ser na parte inferior, ou seja, sempre perdendo os seus fundos. Já o nosso choque ou o nosso MSS, a nossa troca de característica de mercado, a gente tem um movimento de quebra ou de troca dessa estrutura. Assim como eu já comentei, a gente teve a formação dessa estrutura aqui de alta, topos e fundos ascendentes. A partir do momento em que a gente quebra esse padrão de topos e fundos ascendentes, aqui nesse caso, topo mais alto que o outro e fundo também mais alto, a partir do momento em que a gente tem um movimento em que a gente quebra essa estrutura, a partir desse momento em que a nossa estrutura vem rompendo topos, ou seja, a gente veio fazendo boss aqui, rompendo topos, a partir do momento em que ele não rompe o topo, mas rompe o fundo anterior, a gente tem a nossa formação da troca de característica. E o que significa exatamente essa nossa troca de caráter ou troca de característica? Significa que possivelmente a gente está mudando a característica do mercado. Exemplo, ou a tendência, vamos simplificar, é a tendência do mercado. Nós vínhamos de uma tendência de mercado de alta, ou seja, quebrando estruturas de alta, formando uma característica de alta. A partir do momento em que ele perde, faz uma troca de caráter aqui, a gente muda a estrutura, a gente muda. Agora nós temos uma estrutura aqui formada e a gente muda para uma característica de quê? De baixa. A partir desse momento a gente acredita que o mercado vai começar a reverter e vai começar uma movimentação de queda. Em um movimento vindo de queda também temos a formação dos nossos boss aqui, ou seja, nossas quebra de estruturas aqui, preço formando topos e fundos descendentes, vem um movimento e rompe esse topo anterior da formação da nossa estrutura, a gente tem um choque, a gente tem a nossa troca de característica. O preço vinha de uma movimentação de baixa, ele fez a nossa troca de característica, a gente acredita que agora o preço deve reverter para dar sequência e continuidade a uma movimentação de alta, revertendo a característica do mercado. E as nossas regiões de interesse são os nossos OB, Order Blocks, na tradução, bloco de ordem, e também são os nossos FVOB, que é Fair Value Order Block. A diferença entre os dois é que o Order Block vai ser sempre na ponta extrema do preço, na extremidade da estrutura, e o Fair Value OB vai ser no meio da estrutura. E o que são essas regiões de interesse? Esses Order Blocks, regiões de interesse, é uma região onde é que o preço tende a segurar para dar continuidade na movimentação, na estrutura, na característica do mercado. No Order Block, no bloco de ordem normal, é o nosso último candle contrário à movimentação explosiva. Ou seja, temos aqui uma movimentação explosiva formada numa característica de alta, o nosso último candle, nossa última vela contrária a essa movimentação, ou seja, característica aqui de alta, contrário, um candle de baixa. O último candle de baixa é o nosso Order Block. E o preço vai ter interesse em retornar para essa região. E nessa região o preço deve segurar para dar continuidade à direção do mercado. Ou seja, o mercado vinha de alta, recua até essa região para segurar e dar continuidade na alta. O contrário também é verdade, ou seja, numa estrutura, numa característica de baixa, onde é que o preço fez uma forte movimentação de baixa, o nosso Order Block é o nosso último candle de alta formado. O preço agora deve retornar para essa região, onde ele deve segurar para dar continuidade na estrutura, na característica de baixa.
Diferentemente do Order Block convencional, o Fair Value Order Block não acontece na extremidade do preço, e sim no meio de uma movimentação, ou seja, o bloco de ordem vai ser quase sempre ali em uma reversão de mercado e o Fair Value Order Block vai ser na continuidade do mercado. Nesse caso aqui, o Fair Value Order Block, o preço vinha de uma estrutura altista, de uma característica altista, ele faz uma leve correção aqui, deixando um candle aqui mesmo, e dá continuidade na explosão de alta. Nessa região, a gente tem a formação do nosso Order Block no meio da estrutura. Então, o preço tende a retornar para essa região e dar continuidade. Então, o Fair Value Order Block vai servir no meio de uma continuidade, enquanto o Order Block vai servir na extremidade do preço. Para baixo acontece o mesmo, o preço já vem de uma forte movimentação de alta, ele deixa uma leve correção, um candle verde nessa região, o preço retornando para essa região deve dar continuidade na movimentação de queda na qual o preço já vinha fazendo. E por fim temos a liquidez. A liquidez nada mais é do que você conseguir ter a capacidade de fazer uma troca com eficiência sem que ocorra uma valorização ou desvalorização abrupta no preço e também que essa transação não demore. Ou seja, se você quer vender uma quantia de Bitcoin e que ela seja muito grande, você precisa da contraparte. Ou seja, você precisa que alguém compre os seus Bitcoins, senão essa transação não vai ser efetuada com eficiência ou não vai ser efetuada na mesma hora ou no mesmo momento. Compreendendo o conceito de liquidez, você entende que para cada operação de compra deve haver um mesmo valor na contraparte, ou seja, na venda. Porém, as grandes instituições que operam com um grande capital, um valor muito grande, muitas vezes têm dificuldade de haver essa liquidez dentro do mercado. E dessa forma, elas precisam, de certa forma, criar a sua liquidez. E a forma de criar essa liquidez é através dos stops dos operadores. Pense que uma instituição, um banco ou um big player deseja operar comprado, porém ele não tem a liquidez necessária, já que os outros operadores de varejo e os operadores no geral também estão operando comprado, e dessa forma não existe uma contraparte, uma liquidez de venda. Dessa forma, a instituição, o big player, manipula o preço a favor dos stops dos operadores de varejo, e dessa forma os stops que eram dos operadores de comprado se tornam uma venda. Dessa forma, essa venda se transforma na contraparte, a liquidez necessária para esse big player ou essa instituição conseguir abrir sua operação de compra. É a razão pela qual eles sabem onde está a grande maioria dos contratos e dos stops da grande massa que opera, é que na maioria das vezes eles operam de forma parecida, com setups engessados, suporte, resistência, LTA, LTB, figuras e padrões gráficos. E dessa forma eles tendem a colocar os seus stops geralmente abaixo de regiões de suporte, acima de regiões de resistência, como aqui, e também regiões de fundo diário anterior, fundo semanal anterior, fundo mensal anterior, topo também, são as principais regiões de liquidez. E dessa forma eles manipulam essas regiões para depois levar o preço para a direção que eles querem. Manipulam regiões de resistência, manipulam regiões de suporte e também manipulam topos e fundos de dias anteriores, semanas e até mesmo meses. E agora que você compreendeu os conceitos técnicos, eu vou mostrar a melhor maneira de atuar dentro do mercado com o SMC. Vamos supor que você abriu o seu gráfico e ele está exatamente assim. O preço vinha no dia e uma tendência de queda movimentando, fazendo boss para baixo, ou seja, rompendo os fundos para baixo, fazendo boss, boss, boss. A partir desse momento aqui, ele faz uma movimentação de queda, porém o mercado reverte essa movimentação de queda e começa a movimentar em alta. O que aconteceu aqui? Tivemos a formação de um fundo aqui que foi rompido, formação de um fundo aqui que foi rompido, e aqui tivemos a formação do nosso topo. A partir do momento em que o preço rompe esse topo aqui, a gente tem a nosso change of character, a nossa troca de caráter. O que a gente tem a partir de agora? A gente tem um movimento que veio de baixa, reverteu para um caráter de alta, ou seja, o preço tende a reverter para uma alta. Ou seja, a gente identificou agora a estrutura do mercado e também a tendência. A nossa tendência agora é para uma continuação de alta. E a partir desse momento que o preço se movimentou de forma forte e deixou um candle anterior de baixa exatamente nesse fundo, o que temos aqui? A nossa região de interesse. O que é a nossa região de interesse? É o nosso order block, ou seja, o preço retornando para essa região, já que a gente tem um preço em uma característica de alta a partir de agora, o preço retornando nesse preço, a gente pode pegar um trade
aqui exatamente nessa faixa de preço, nessa região de preço, colocando até o stop aqui abaixo do fundo talvez, e colocando um alvo acima, colocando principalmente aqui pelo menos o alvo até essa formação de topo aqui. Ou seja, temos a nossa estrutura sendo uma estrutura de alta, procuramos por order blocks que vão levar o preço para cima, e a partir daqui a gente pode pegar um trade para continuação da característica de alta. Agora vamos supor que neste exato movimento o preço não retornou até esse order block. Porém, ele fez uma leve movimentação corretiva aqui nessa região. Ou seja, ele fez uma correção aqui, deixou a nossa estrutura aqui. Porém, ele não chegou a buscar nossa região de order block e já deu sequência nessa movimentação de alta novamente. Ou seja, o preço não buscou a região e deu sequência na alta. A partir deste movimento aqui, o que a gente tem como informação? A gente tem como informação que nosso order block aqui não foi mitigado, porém a nossa estrutura continua de alta, porque a gente novamente praticou um boss nessa região aqui. Não está tão perfeito esse movimento, mas a gente novamente fez uma estrutura aqui. Vamos fazer uma correção um pouquinho maior. Exatamente assim. E a gente fez exatamente aqui um boss. Ou seja, a partir do momento que a gente faz um boss, a gente tem uma quebra de estrutura para cima, ou seja, a nossa tendência continua de alta. Mesmo que a gente não buscou aqui, o que a gente teve agora como formação? A gente teve a formação do nosso Fair Value Order Block, como eu expliquei. É um Order Block que acontece no meio do movimento. Ou seja, o preço não buscou aqui, ou seja, é um trade que a gente não conseguiu pegar, mas ele deixou a formação de um Fair Value Order Block. A partir daqui, a gente pode ter o preço retornando para essa região e também conseguimos pegar um trade, já que a gente não conseguiu pegar o trade anteriormente, a gente tem a formação do nosso Fair Value Order Block, também é uma região em que o preço tende a buscar para depois dar sequência na movimentação. A partir daqui, a gente novamente consegue possivelmente pegar um trade nessa faixa de preço aqui, colocar stop talvez aqui abaixo do order block, qualquer região você define, e um alvo novamente nessa região de topo ou até mesmo algum alvo mais acima. Em um exemplo inverso, por exemplo, o preço vinha nessa movimentação de alta, rompendo topos para cima, formando aqui os nossos boss, ou seja, nossas quebras de estrutura, fazendo um movimento de característica de alta, ou seja, vínhamos fazendo uma tendência de alta. A partir desse momento ele rompe novamente o topo, mas o mercado começa a fazer uma forte queda, e ele acaba rompendo o nosso fundo válido, que é exatamente esse daqui, praticando o que? A nossa troca de caráter, o nosso change of caráter. A partir daqui a gente tem uma estrutura definida de preço, que é exatamente esta estrutura aqui. A partir do momento que ele começa a corrigir aqui, por exemplo, vamos supor que o preço começou, a gente tem essa estrutura formada e a nossa característica atual é para queda, ou seja, a gente definiu a direção do mercado. A partir daqui, o mercado deve e tende a continuar em uma movimentação para baixo, ou seja, a partir daqui a gente encontra alguma região de interesse de oferta, para oferta, ou seja, alguma região para queda. Quais são nossas regiões de oferta? Os nossos order blocks, ou seja, nessa região, qual o nosso order block? Esse daqui, exatamente o último candle de queda, o último candle de alta que nós tivemos antes dessa movimentação de queda. Então o preço voltando para essa região de order block, a gente pode atuar vendido em uma operação de venda para surfar uma movimentação de queda. Mas vamos supor que agora o preço fez esse movimento aqui e ele não retornou para essa região de order block, simplesmente fez exatamente uma leve montou a estrutura aqui, o nosso preço de estrutura, fez essa leve correção até essa região aqui, ficou aqui um tempinho, e continuou a movimentação de baixa sem buscar essa região. Nesse caso, quando ele fez esse movimento corretivo e a nossa estrutura continua de característica de baixa, a gente ainda pode atuar vendido sem que seja exatamente nosso order block, porque a gente teve a partir de agora a formação do nosso Fair Value Order Block no meio da movimentação, ou seja, agora a gente pode esperar que o preço retorne para essa região de Fair Value Order Block, que vai ser a nossa região de interesse para a oferta, que também deve continuar na sua tendência, na sua movimentação de baixa. Ou seja, a gente vai sempre buscar para qual direção o mercado vai movimentar, qual a nossa característica da estrutura, identificar a nossa estrutura e quais as nossas regiões de oferta ou de demanda. E a partir disso, a gente pode atuar comprado ou vendido. E é exatamente assim que a gente opera, de forma básica, né? Mas que a gente opera dentro do Smart Money Concepts. E se você gostou dessa aula sobre SMC, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e vem conhecer a Ops Pro.